Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre porcentagem. A porcentagem a gente encontra muitas vezes no comércio, indicando descontos ou aumentos, e também encontra bastante no estudo dos gráficos. Nós vamos ver alguns exemplos e entender como funciona o cálculo de porcentagens. Você já deve ter visto muitas vezes gráficos desse tipo. Esse gráfico é chamado de gráfico de setores ou mesmo gráfico de pizza, porque lembra o formato de uma pizza. Nesse tipo de gráfico, nós podemos comparar duas ou mais grandezas. O total que vai ser representado é indicado por toda a área dessa figura. E a parte A é representada pela fração indicada em verde. E a parte B pela fração representada em azul. Nós podemos observar aqui embaixo que nós temos uma legenda. Essa legenda está indicada no formato de percentuais. Aqui temos que o A representa 80% e o B representa 20%. Esses números são uma maneira de representar a fração que A representa e a fração que B representa. Então, percentuais são frações. Qual é a fração correspondente a 80%? 80 centésimos. E a fração que representa 20% é 20 centésimos. Ou seja, somando essas duas frações, nós temos um inteiro, que é 100 centésimos. Então, a percentagem é uma maneira de representar valores na forma de fração. Agora, como eu descubro a que valor real essas frações representam? Para isso, eu preciso ter algumas informações a mais. Por exemplo, o que esse gráfico representa? Esse gráfico é funcionários de uma empresa. A parte em azul representa o número de mulheres e a parte em verde representa o número de homens. O total de funcionários dessa empresa é igual a 50. Será que apenas observando esse gráfico eu consigo identificar quantos são os homens e quantas são as mulheres? O raciocínio é bem simples. Se eu tivesse 100 funcionários, 80 deles seriam homens. Como eu só tenho 50 funcionários, isso é, a metade, então o número de homens deve ser 40, que é a metade. E se eu tivesse 100 funcionários, 20 deles seriam mulheres. Como eu só tenho 50, a metade de 20 mulheres são 10 mulheres. Então, aqui eu tenho 10 mulheres. Realmente, somando 10 mais 40, nós temos 50. Vamos conferir? Aqui está, então, os valores absolutos. Vamos ver um outro exemplo? Este gráfico aqui se refere a torcedores de times de futebol. Em uma cidade há apenas 2 times, o time A e o time B. Foram entrevistados 4.000 torcedores para descobrir para qual time eles torciam. Talvez apenas observando o gráfico você consiga me dizer quantos torcedores torcem para o time A. Mas nós temos aqui as porcentagens que foram obtidas com essa pesquisa. E assim fica mais fácil, porque nós sabemos que para cada 100 torcedores, 25 torcem para o time A. Isso é 25%.
Se para 100 torcedores, 25 torcem para o time A, para 1.000 torcedores, teríamos 250. E para 4.000 torcedores, 4 vezes mais, teríamos 1.000 torcedores. Dessa maneira, para o time B, nós teríamos os outros torcedores, 3.000. Vamos conferir. Mil torcedores para o time A e 3.000 torcedores para o time B. Então, para trabalhar com porcentagens, é sempre importante lembrar que elas representam frações. Assim, todas as operações que podem ser feitas com frações, você pode fazer usando porcentagens, desde que primeiro você as transforme em frações. Lembre também que para entender o significado de uma porcentagem, ao transformá-la em fração, você pode simplificá-la. Por exemplo, aqui, 25% é igual a 25 centésimos. Se eu encontrar a fração equivalente a 25 centésimos, que é a mais simples possível, eu vou encontrar a fração 1/4. Para isso, basta eu dividir o 25 aqui por 25 e o 100 também por 25. Ora, é muito mais fácil calcular 1/4 de um número do que 25 centésimos. Então, a fração 25% equivale a 1/4. Então, agora você já pode explicar para outras pessoas o que é uma porcentagem. Um abraço e até a próxima aula de matemática.